Eu tô aqui com o Dé Aranha, ex-atacante do Bangu, já jogou no Botafogo e também no Vasco. E ele, conhecedor, conviveu com Castor de Andrade, o bicheiro Castor de Andrade. Primeiro, quem é Dé Aranha? Amiguinha, primeiro também eu quero mandar um alô aí para a turma de jornalismo da Uniswan, né? Grande abraço para vocês, galera. Bom, o Dé Aranha, na verdade, não era Aranha, que quem colocou esse apelido de Aranha em mim, por incrível que pareça, Apolinho. É moleza. Tinha que ser o genial Apolinho, né? Porque na verdade eu era só Dé, apenas Dé. Eu fui um menino da base do Olaria, que jogava muito bem, e num jogo do Bangu, Olaria, eu jogando na preliminar, o Castor de Andrade me viu jogar e me contratou. Isso foi no ano de 1966, olha só. Eu tinha apenas 17 anos, daí passei a jogar no time do Bangu, fiz sucesso, fui pro Vasco, depois pro Botafogo. Mas olha, não terminou não, porque eu volto ao Bangu e pego outra vez o grande Castor de Andrade. E aí o Bangu voltou a ser grande de novo. Bom, aí logo em seguida eu encerro a minha... Mas aí já é uma outra história, amiguinha. E quem era Castor de Andrade? A relação de Castor com Dé? Bom, é muito curioso você admirar uma pessoa, entre aspas, que é tido assim como um mafioso. Bom, mas na verdade, vamos lembrar que no final dos anos 60, o jogo de bicho era uma coisa que todos faziam. Comum, né? Era uma coisa muito comum e não tinha problema nenhum, toda a população fazia isso. O problema maior é que vai evoluindo. A contravenção passou depois para contrabandos e uma série de coisas. E o Castor, por ser uma pessoa extremamente inteligente, fino, era um cara que frequentava a alta sociedade. O meio do jogo em si era feito por pessoas brutas, pessoas sem cultura, e o Castor não. O Castor, nesse aspecto, ele deu show e passou a ser o poderoso chefão. Não tipo um Pablo Escobar da vida, mas um poderoso chefão, entre aspas, do bem, pela inteligência, pelo acesso que ele tinha à televisão, à rádio, e o poder que ele fez com o Bangu de se tornar o maior clube do Rio de Janeiro em qualidade técnica, e ele aparecer na imprensa praticamente todos os dias. Era o defeito dele. O Castor era muito vaidoso. E a gente já ouviu tudo quanto é a história de Castor de Andrade, não há quem não conheça Castor de Andrade. Como ele era visto pelos jogadores do Bangu? Bom, como verdadeiro Deus. Por quê, amiguinha? Nós vivíamos uma época em que os salários eram muito pequenos. E você vivia de um tido, uma pessoa que é uma coisa que hoje não tem mais, era o tal bicho. O que é bicho? O bicho na nossa época era uma premiação por cada jogo que você vencia. Então, como o salário era pequeno e os bichos você tinha que vencer o jogo para ganhar, e como o time do Bangu era muito bom, vencia muito mais do que perdia, o que o Castor tinha de diferente? Ele dava bichos monstruosos. Para tu ter uma ideia, amiguinha, nós jogávamos em torno de 8 partidas por mês. Um bicho de um jogo era igual a um mês de salário. Por isso é que todo mundo gostava de jogar no Bangu de Castor de Andrade, porque ele era bom de dar. Ele enchia a nossa mão de dinheiro, amiguinha. Não tem como não gostar de um cara desse. Não né? tem como. Não tem como. E olha, no meio dessa história toda, tem alguma assim, que se destacou nessa história de deu um bicho aqui, deu um bicho ali? Uma história de Castor de Andrade que você não tem como esquecer. Bom, para ter uma ideia como era o Castor de Andrade, o Castor usava na perna uma pistola, e essa pistola era uma pistola de ouro. Ela era pequenininha. E eu me lembro que um dia o grande e campeão do mundo, Marco Antônio, lateral esquerdo, que gostava da noite, chegava sempre no treino cansado, aquela coisa toda, e o Castor, ele estava em todos os treinamentos. Ele tinha uma sala especial, depois ele subia para a arquibancada e ficava observando os treinamentos. E o Marco Antônio, ao chegar cansado, antes de começar o treino, a gente estava fazendo uma rodinha
esperando o apito para começar o treino, e o Marco Antônio chegou cansado, encostou na baliza e foi dormir, descansar, e começou a roncar. E eu percebi que o Marco Antônio, que é campeão do mundo em 70, hein? E aí eu percebi que ele estava dormindo e fui lá dentro correndo chamar o Castor. Castor, vem ver, o Marco Antônio está dormindo. Na hora de começar o treino, aí o Castor veio correndo e olhou, numa distância mais ou menos de uns 7 ou 8 metros, ele viu o Marco Antônio dormindo, mas roncando mesmo. Encostadinho assim com a cabeça na baliza, ele veio assim, amiguinha, pegou a arma dele, mirou e só sentou o dedo. Aquele tiro passou assim uns 4 dedos da cabeça do Marco Antônio. Bom, resumindo a história, Marco Antônio deu um salto rápido, acordou, não dormiu mais e foi o cara que mais treinou naquele dia. Esse era o Castor de Andrade, um cara que tinha atitudes maravilhosas, mas também extremamente violento em determinados momentos. E esse lado violento do Castor, ele deixava claro para vocês que ele tinha alguma ligação com a contravenção ou a gente só sabia? Não, a gente tinha certeza absoluta de que acontecia algumas coisas, porque o bicho foi evoluindo. Ele passa para contrabando, ele passa para outras coisas, né? E lembrar que o Castor, ele funda a Liesa, a Liga das Escolas de Samba, exatamente para quê? Para distribuir entre os bicheiros determinadas regiões do Rio de Janeiro, que já era determinada por ele, antes dele saírem para tomar as escolas de samba como ponto de referência. Por que ele faz isso? Porque o futebol era diário. O Castor praticamente todos os dias estava no jornal, estava na televisão. Por quê? Pela evidência do Bangu. O Bangu era o melhor time do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil. Então isso incomodava as autoridades. Por quê? O Castor contraventou, todo mundo sabe que é bandido. Mandava matar pessoas, a gente sabe disso. Porque aqueles que assaltavam os pontos de bicho, os bandidos, apareciam mortos no Rio Bangu. O Castor tinha seguranças, que eram brutamontes, e a gente sabia, policiais, essa coisa toda, que levavam uma grana para fazer a violência para o Castor, né? Então, por isso é que o Castor é preso na Ilha Grande e é convidado a se afastar do futebol para sair de evidência. Por isso é que ele passa a ser um dos proprietários, junto com os parceiros deles, que os outros bicheiros, proprietário de escolas de samba. E aí ele entra na mocidade. E na mocidade, lembrar que o carnaval, ele não é todo dia. O carnaval é só numa determinada, antigamente fevereiro, e o carnaval só ficava em evidência e ele ficava no dia do desfile. Então o Castor se afasta um pouquinho dos holofotes, mas não perde o poderio territorial dele de comandar primeiro a Liesa e as escolas de samba, e Padre Miguel era território dele. Pra gente fechar aqui, Castor, futebol e carnaval. Você acha que essa junção era uma tentativa de limpar a imagem dele? Bom, vamos lembrar que na verdade o Castor passa a ser o mal necessário. Mas porra, mal necessário como? Porque o espetáculo da escola de samba, principalmente, se tornou uma atração internacional. E por se tornar uma atração internacional, virou ponto de referência do Brasil. Os turistas vinham para o Brasil para ver o carnaval. Então, por isso, pelo espetáculo que ele proporcionava, não só ao Rio de Janeiro como ao Brasil, as televisões, essa coisa toda, ele passou a ser mais endeusado ainda e imune a qualquer tipo de pressão por parte das autoridades. Mas, repito, se eu pudesse escolher uma personalidade para representar o Rio de Janeiro, eu escolheria Castor de Andrade, porque foi malandro, foi bonito, foi elegante, foi da sociedade, foi um homem do futebol, foi um homem do carnaval. Quer melhor do que isso? Mas sei também do que ele representava. Mas, para mim, Castor de Andrade vai ser sempre lembrado como uma pessoa que só me fez bem. Claro que outras pessoas têm uma opinião completamente diferente da minha. A gente fecha aqui a entrevista com o grande Dé Aranha. Beijo a todos vocês, Papai do Céu abençoe
a cada um de vocês aí no curso de jornalismo da Uniswan, e a você, minha querida amiguinha, minha parceira aqui de Super Rádio Tupi. Um beijão especial para você. Muito obrigada, Dé.